Êxodo 29, versículo 1. E isto é o que lhes farás para santificá-los, para que ministrem no ofício sacerdotal. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Esse versículo quer dizer que a palavra sem defeito aplica-se também ao novilho. 2. E o pão ázimo e os bolos ázimos amassados com óleo e coscorões ázimos untados com óleo com farinha de trigo os farás. E colocarás em um cesto e o trarás no cesto com um novilho e os 2 carneiros. E tu trarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo da congregação, e tu os lavarás com água. E tomarás as vestes e porás em Arão a túnica e o manto de éfode, e o éfode e o peitoral, e os cingirás com o cinto trançado do éfode. E colocarás a mitra sobre sua cabeça, e colocarás a coroa da santidade sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça e o ungirás. Esses versículos querem dizer que Levítico 8 descreve a cerimônia realizada no tabernáculo bem mais tarde na história israelita. O profeta Zacarias antecipou o tempo que o Senhor graciosamente restauraria o seu povo e vestiria novamente o sumo sacerdote deles. A coroa da santidade é um outro termo para o diadema de ouro gravado descrito em 28, 36 e 37. As instruções para a preparação do aromático óleo da unção aparecem em Êxodo 30, 22 e 25. 9. E cingirás os cintos de Arão e seus filhos, e colocarás tiaras neles, e os ofícios sacerdotal será deles sobre o estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. E trarás um novilho diante do tabernáculo da congregação, e Arão e seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do novilho. Esse versículo quer dizer que Arão e seus filhos estariam se associando ao novilho ao colocarem suas mãos sobre ele, transferindo sua culpa para receber a expiação e o perdão ao ser oferecido no novilho. O novilho seria sacrificado como um substituto em lugar do povo. Eles devem proceder de igual modo com os 2 cordeiros. Versículo 11. E imolarás o novilho diante do Senhor junto à porta do tabernáculo da congregação. E tomarás do sangue do novilho e o colocarás sobre os chifres do altar com o teu dedo, e derramarás todo o sangue ao lado da base do altar. E tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho que está sobre o fígado e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles os queimarás sobre o altar. Esses versículos querem dizer que o uso de sangue reflete a sua importância como essencial para a vida, para a provisão de Deus, de um substituto cuja vida era perdida em favor do adorador. Determinadas porções de gordura do animal deveriam ser queimadas como uma maneira de oferecer o melhor para o Senhor, enquanto o sangue simbolizava a vida, a gordura simbolizava a abundância, e era a característica de um animal que tinha sido bem alimentado e cuidado. E ela era considerada a parte mais excelente, fartura. Os rins estavam associados à vida interior de uma pessoa juntamente com o coração. Talvez a separação dos rins significasse o exame e a dedicação do ofertante nesse nível. 14. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com o fogo fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Também tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Esse versículo quer dizer que os vários tipos de oferta pelo pecado e as circunstâncias são descritivos. Por vezes chamadas de ofertas de purificação, o seu propósito era fazer a expiação pelo pecado ou pela impureza cerimonial, a fim de restaurar a comunhão. Grande parte do animal tinha de ser queimado fora do acampamento. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue e aspergirás em redor sobre o altar. E cortarás o carneiro em partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as colocarás sobre as partes e sobre a sua cabeça. E queimarás o carneiro por completo sobre o altar. É uma oferta queimada para o Senhor. É um cheiro suave, uma oferta feita pelo fogo ao Senhor.
O primeiro carneiro era oferecido como uma oferta queimada. Ele subia em forma de fumaça, como um presente em triunfo a Deus por meio do fogo, fazendo dele uma oferta feita pelo fogo. O fato de construir ele um cheiro suave significa aceitação por Deus da oferta e do adorador. Versículo 19. E tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o dedão do seu pé direito e aspergirás o sangue em redor sobre o altar. E tomarás do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção e o aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E ele será santificado, e as suas vestes, e os seus filhos, e as suas vestes dos seus filhos com ele. Esses versículos querem dizer que nenhuma razão é dada para a colocação de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da sua mão direita e no dedo do seu pé direito. Uma pessoa que viesse para a purificação cerimonial após a recuperação de uma doença de pele recebida o mesmo tratamento tanto com sangue como com óleo. O resultado da marcação tanto do sacerdote como de suas vestes era a santidade. Eles estariam inteiramente dedicados ao serviço do Senhor. Versículo 22. Também tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o ombro direito, pois é um carneiro de consagração. E um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto de pão ázimo que está diante do Senhor. E colocarás tudo nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento os oferecerá diante ao Senhor. E os receberás de suas mãos, e os queimarás sobre o altar como oferta queimada para o cheiro suave diante do Senhor. É uma oferta queimada ao Senhor. O sacrifício do segundo carneiro é um dos sacrifícios de comunhão. Ele celebrava a comunhão com Deus, com cerimônias que incluíam uma refeição partilhada. A designação do carneiro como carneiro de consagração esclarece a razão pelo qual a coxa dianteira devia ser queimada em vez de comida. Como era comum em sacrifício de comunhão, as palavras ordenação e ordenar refletem a expressão idiomática hebraica que diz literalmente encher a mão de alguém. Ao colocar itens nas mãos de Arão e seus filhos e em seguida movê-los e queimá-los, Moisés encenaria o enchimento das mãos dos novos sacerdotes. Seu trabalho seria apresentar ao Senhor as ofertas que os israelitas trouxessem. Versículo 26. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão, e oferecerá com um movimento diante do Senhor, e será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que é movida e que é alçada do carneiro da consagração, daquilo que é para Arão e daquilo que é para os seus filhos. E será de Arão e de seus filhos por estatuto para sempre dos filhos de Israel, pois é uma oferta alcançada, e serás uma oferta alcançada dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alcançada para o Senhor. E as vestes santas de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e serem santificados nelas. Esses versículos querem dizer que esta será a sua porção específica, que desta vez Moisés receberia o peito, porque ele era o sacerdote oficiante. Em ocasiões posteriores, ele passaria a Arão ou a seus filhos. E por 7 dias os colocarás no filho por sacerdote em seu lugar. Quando ele entrar no tabernáculo da congregação para ministrar no lugar santo. E tu tomarás o carneiro da consagração e cozinharás sua carne no santo lugar. E Arão e seus filhos comerão
a carne do carneiro e o pão que está no cesto, junto à porta do tabernáculo da congregação. E eles comerão estas coisas com as quais foi feita a expiação, para consagrá-los e santificá-los. Mas um estrangeiro não comerá disso, porque são santas. E se sobrar alguma coisa das carnes da consagração, ou do pão até de manhã, queimarás com o fogo o que restar. Não se comerás, pois é santo. E assim farás Arão e seus filhos, conforme todas as coisas que te ordenei. Durante 7 dias os consagrarás. E oferecerás todos os dias um novilho por sacrifício, pelos pecados por expiação, e purificarás o altar quando tiveres feito expiação por ele, e os ungirá para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. E agora, isto é o que oferecerás no altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás de manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. E com um cordeiro a 10ª parte de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de um óleo batido, e a oferta de bebida é a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás conforme a oferta da carne da manhã, e segundo a sua oferta de bebida, para cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. E isto será uma oferta queimada contínua por vossas gerações, à porta do tabernáculo da congregação, diante do Senhor, onde vos encontrarei para ali falar contigo. Esses versículos querem dizer que após as instruções para a consagração de 7 dias de Arão e de seus filhos, e do altar nos versículos 1 a 37, instruções são dadas para sacrifícios regulares a serem oferecidos em dias comuns. E ali encontrarei os filhos de Israel, e os tabernáculos será santificado pela minha glória. E santificarei o tabernáculo da congregação, e o altar também santificarei a Arão e os seus filhos, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E habitarei entre os filhos de Israel, serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, e seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que eu habite entre eles. Eu sou o Senhor, seu Deus.